Olá, tudo bem? Você vai prestar vestibular esse ano? Então, fica atento a essa questão aí das múmias, né, que foram transferidas de um museu para outro no Egito, porque pode vir a ser tema de um vestibular. E se você não sabe, eu vou te explicar agora por quê. Veja, assim como você, os examinadores, né, aqueles que vão fazer a prova que você vai realizar no final do ano, também está assistindo, né, a TV, está se informando aí pela internet, e ele pode ser influenciado por essas notícias que estão em evidência. Por exemplo, essa semana mesmo, né, também no Egito, houve um incidente com um navio que encalhou no canal de Suez, portanto, né, já mais uma vez o Egito foi, né, manchete de jornal. Então, fica atento a isso, porque, como eu disse, pode influenciar, inspirar os, né, examinadores a fazer uma questão. Nesse caso, o que, que seria? Né? A questão religiosa. Então, o processo de mumificação já é uma característica da religião egípcia. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem para a gente acompanhar o que, que os especialistas, vamos dizer assim, de religião egípcia analisam. Assim como existia, né, um ciclo no Rio Nilo, né, de enchente, vazante, vida cíclica, teria contribuído também para que os egípcios tivessem essa concepção religiosa, né, de um ciclo que se renova em terra, renasce e assim por diante, tá? Agora, veja, vamos pensar na questão aí da mumificação. O que, que eu sugiro sempre, não sei se você me acompanha aí em outros canais, eu tenho um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, eu sempre insisto com isso. Você tem que fazer do mínimo o máximo, de uma informação que aparentemente é, né, menor, que é mínima, você enriquecê-la e criar esse hábito de estudo, fazendo perguntas para você mesmo. Então, por exemplo, por que se mumificava? Né? Porque precisava da preservação do corpo, né, que a alma voltaria, ou seja, já tem uma segunda característica, a crença na imortalidade da alma. Então, o processo de mumificação é uma, né, e a crença na imortalidade da alma é outra. Outra coisinha que eu queria que você pensasse. Há um vínculo muito estreito entre religião e política no Egito. As pirâmides, por exemplo, tá, que é quase impossível falar do Egito sem pensar nelas, tá, vai ajudá-los a lembrar disso. Quer dizer, você tem que pensar da seguinte maneira: por que uma obra tão monumental, tão grandiosa? Porque o faraó era venerado como um deus. Então, é uma característica, né, tanto política quanto religiosa, a teocracia, Deus, cracia, governo. Outra característica, agora, menos tão clara quanto essas duas que nós falamos, é a questão do antropozoomorfismo. É uma palavra grande, né? Uma palavra que a gente não está habituado, talvez até a falar, mas veja, se você separa em três partes, pelo menos, fica bem fácil. Antropo é homem, zoo é animal, né? Muito fácil. E morfismo é forma, ou seja, misturar a forma animal com a forma humana. Por exemplo, nessa imagem você está vendo, né, a cabeça de um ser humano e o corpo, né, de um animal. Antropo, repetindo, zoo, né, animal, morfismo, a forma antropozoomórfica. Outra forma de você pensar, sempre como eu disse, né, se questionando a si mesmo ao ler. Então, por exemplo, o processo de mumificação tinha que abrir o corpo, né, tinha que embalsamá-lo, fazer uma série de processos. Qual ciência você desconfia que vai se desenvolver em função dessa atividade? Medicina. Então, eles também, né, tiveram avanços na medicina, porque conheciam muito bem o corpo humano. Outra característica, gente, típica da religiosidade egípcia, o politeísmo, a crença em vários deuses, certo? Enfim, então, veja, você, né, diante dessas informações, você já tem informações preciosas para responder qualquer questão que fale sobre a religiosidade egípcia. Olha, o processo de mumificação, né, a crença na imortalidade da alma, que é uma alma voltaria, né, então, para o corpo, o politeísmo, o antropozoomorfismo, né, ou seja, misturasse a forma animal com a forma humana. Essa característica, gente, é também típica da Mesopotâmia. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês era típica da Mesopotâmia. Tá? Qual é a explicação para isso, pessoal? Se é um ser, né, divino, ele vai reunir o melhor
de cada animal, ou seja, a cabeça humana, né, a capacidade de raciocínio, de pensar, as asas dos pássaros, né, essa capacidade de voar, e a força física, né, de outros animais, o leão, o touro, como você está vendo aí na imagem. Legal? Então, veja, gente, diante dessas informações, você é capaz de responder, eu tenho certeza, qualquer questão aí sobre a religiosidade da antiguidade. Como eu disse, Egito, Mesopotâmia e outras civilizações também. Tá? Na verdade, só os hebreus eram monoteístas, mas isso é assunto para outro momento. Então é isso, pessoal. Te aguardo aí em alguma outra notícia em evidência ou um assunto aí que vale a pena a gente estar aqui discutindo com vocês e orientando para você ir bem na prova lá do vestibular. Legal? Então é isso. Forte abraço, até a próxima.